gente vai bater um bate-papo bem legal aí com a Carol Coelho sobre as tendências da saúde para os estabelecimentos de alimentação. Então, você que tem um estabelecimento de alimentação, é bem interessante ouvir como você pode se portar, como você vai se comportar no seu estabelecimento nesse momento tão delicado, ok? Estou vendo aqui muitas pessoas. Para vocês que estão entrando agora, bom dia. A gente vai fazer estamos fazendo uma live aqui sobre um tema sobre as novas tendências da saúde para o segmento de alimentação. E a gente hoje convidou a nutricionista Carol Coelho, uma pessoa bem interessante, bem legal. Gosto muito de conversar com ela. E ela tem umas ideias bem legais. Então, para você que é dono de restaurante, para você que precisa de se comportar de uma maneira bem ideal em cima inclusive das novas da OMS que estão vindo agora para limitar, né? Como vai funcionar os restaurantes, como é que vai se comportar. Então, opa, peraí que a Carol apareceu aqui, só um minutinho. Vou convidar aqui a Carol, só um momento. Um momentinho aqui, que a ferramenta está se organizando. E aí, tudo bem? Oi, Carol, bom dia, tudo bom? Bom dia! Tranquilo? Beleza, tranquilo? Bom demais. Muito Então, bem, aí tudo beleza. falar um pouquinho, né, desse cenário aí tão desafiador para todo mundo. Com certeza. Aí, cara, eu queria que você se apresentasse aí pro pessoal te conhecer como é a pessoa Carol Coelho. Fica à vontade aí. Legal. Bom, obrigada pelo convite, né, da Ágil, é uma honra poder estar aqui com vocês. E, bom, eu sou a Caroline, trabalho com alimentação já tem bastante tempo. Agora aí com o pessoal da Atos, mandar um abraço para o pessoal aí entrando um pouquinho no mundo da clínica. Mas atualmente eu também estou trabalhando com alimentação escolar, né? Com o pessoal aí da Ceilândia, da regional da Ceilândia. Hoje a gente atende quase 100 unidades de produção, são quase 100 mil alunos que a gente prepara a alimentação, faz toda a organização para entregar um alimento de qualidade para eles. Pô, bacana. Beleza, Carol. Então, nesse cenário aí tão caótico, né, que nós estamos vivendo, essa turbulência Sim, aí eu vou falar um pouco aqui do meu segmento, né? As turbulências que os restaurantes, principalmente as praças de alimentação, todo esse pessoal que trabalha, toda essa cadeia que envolve tanto a parte dos insumos quanto a parte da produção, da cozinha, da entrega, está sofrendo muito nesses dias, né? Então é uma coisa que está sendo bem complicada e você, assim, sim. da saúde aí, dos alimentos, inclusive, vive esse no dia a dia, está sendo bem cobrado, né? Essa área está sendo bem cobrada no dia a dia. E aí seria bom você explicar um pouco como é que está sendo essa vivência, né? Do outro lado, que as pessoas têm hora que não veem o outro lado que tem dentro de um restaurante, né? De toda essa parte da, Sim. da higiene, né? Tudo isso. E aí, até acho interessante, cara, a gente entrar na questão do cliente, né? Porque o cliente ele fica do outro lado, ele vê como vai ser essa superação, como é que ele vai se comportar, como é que ele vai entrar, ele vai voltar a ser consumidor normal, ele está com muita dúvida, né, sobre como vai ser esse negócio. Sim. Então, quem seria o cliente nessa pós-crise, né? Acho que é interessante a gente explanar um pouco isso. Então, assim, na verdade, é um cenário novo para todo mundo, de incertezas principalmente, né? Pensando no cliente, é um cliente que não sabe como vai ser a ambientação do restaurante em si, né? Ou do ambiente em que ele faz as refeições, mas também é desafiador ali para o empresário sobre quais novas regras ele vai ter que seguir, para o funcionário também, né? A gente sabe aí que tem vários restaurantes, infelizmente, fechando, né? Porque por conta do faturamento. Enfim, é um cenário novo, é um cenário de descoberta para todo mundo.
E a gente observa o comportamento desse consumidor, ele tem se ambientado muito mais com o ambiente online. E aí aquele cliente que de repente não tinha tanta familiaridade ali com a plataforma de delivery, ele já tem explorado muito mais. Então, mesmo aqueles mais resistentes, né, que não conhecia, agora ele se vê praticamente obrigado a, se ele quiser adquirir algum produto, ele tem que aprender a navegar. Então, esse cliente ele tem experimentado ali um certo conforto, uma certa praticidade, porque daí ele não tem que sair de casa para poder realizar as refeições, né? E pensando do ponto de vista de comportamento alimentar, inclusive até um gatilho de compulsão, porque se a gente pensar que as pessoas estão ali, dentro das suas casas, ansiosas, né, preocupada com o cenário, e são vários cenários de aprendizado, e de repente ele pode ali descarregar esse anseio dele numa compulsão alimentar. E essas plataformas de delivery, inclusive, funcionam muito bem nesse sentido, né? Se a gente for pensar em saúde, não é tão bom assim. Mas esse cliente é um cliente que ele tem superado preconceitos, ele tem ido mais ao supermercado, consumido mais alimentos in natura, ele tem cozinhado muito mais, né? Tem pesquisas mostrando que realmente as pessoas têm se aventurado mais na cozinha. Então é um tempo de descoberta. E vocês aí, vocês cozinham, têm cozinhado mais ou têm pedido mais comida delivery? Ultimamente está bem corrido, né? As pessoas estão correndo atrás das marmitex, né? Todo mundo querendo comprar comida para delivery. E não tá, todo mundo agora está tendo que fazer compra na porta da loja, né? Não está podendo entrar mais. Isso, então, take-out. Tá sendo uma mudança bem assim, grande, né? Em relação ao nosso segmento. E eu do outro lado, que trabalho muito com os lojistas, né? A gente fica vendo essa mudança foi muito forte para eles, sabe? Essa mudança de não ter o cliente sentado na mesa dele e ter um cliente lá fora. Então, é muito desafiador, porque tem muitos clientes que não esperavam, não estavam preparados para isso. Então, é uma coisa que eles estão... Alguns que se prepararam um pouco anteriormente, eles conseguem ter um delivery ainda mais organizado, mais acessível, sofre menos. E alguns clientes que não trabalhavam esse delivery, eles acabaram sofrendo mais, porque eles estão tendo que pegar assim no momento da crise se reinventar. Eles estão tendo que se reestruturar dentro desse problema e ainda conseguir aprender, criar processos, montar pratos que eles não tinham. Então, eles trabalhar a parte da nutricionista, porque vai montar os pratos que tem que ser balanceados. Eles agora estão tendo que balancear os pratos também para os clientes, para ter essa nutrição também, né? Que é um assunto importante. Isso. E é desafiador, é desafiador. E nesse cenário, Carol, como é que você acha que vai ser o comportamento dos clientes dessa nova guinada aí do mercado, né? Sim, na verdade, os empresários também têm esse questionamento, né? Com essa linha do delivery, muitos se perguntam, será que as pessoas vão voltar a frequentar meu estabelecimento? Ou se vai haver realmente uma migração importante a ponto dos meus clientes não quererem vir mais ao meu estabelecimento físico. E a gente percebe que existe um certo receio, até porque a gente sabe que quanto maior o contato, né, de pessoa a pessoa, maior a chance de contágio do Covid. Mas a gente observa que há um interesse do consumidor em continuar frequentando esses estabelecimentos. Mas aí tem uma observação interessante, que alguns estudos mostram que esse cliente, ele tem um objetivo diferente quando ele anseia em ir ao estabelecimento físico. Então, ele quer celebrar agora essa sensação de liberdade, né? Seria mais ou menos assim, um alívio, finalmente eu posso sair e poder comemorar, confraternizar a liberdade, porque agora
né? Então, de certa forma, apesar da gente ter essa tendência do consumo mais forte de deliveries, do take-out, né, que é o cliente que vai até a porta do restaurante e leva a sua comida para comer na residência, existe, em contrapartida, esse cliente também que anseia pela abertura dos estabelecimentos comerciais. Claro que com certo receio, né? A gente tem aí uma preocupação mesmo com a segurança. Esse cliente ele está preocupado, sem dúvida, com como esse estabelecimento vai se organizar aí para recebê-lo. É verdade. A gente, nesse mundo aí, do jeito que está, a gente comemora sair de casa, né? De uma maneira segura Sim. ainda, né? Mas a gente comemora mesmo. A gente vai fazer alguma coisa, leva a família, todo mundo, fica todo mundo feliz aí que está saindo um pouco de casa, fazendo um pouco algo diferente. Nunca pensamos que Isso. passaria por isso, né? Mas Jamais. Sim, é verdade. E aí, Dan, uma coisa muito importante é que esse cliente ele tem um olhar diferenciado quando ele pensa sobre o aspecto, como eu disse, né, das condições que esse ambiente, que esse local, de que forma esse local vai se adequar a esse novo cenário. Então, sem dúvida, é algo que os empresários têm que se alertar, têm que se preocupar aí, porque isso pode ser um grande diferencial aí no estabelecimento dele. verdade. Então, e nesse cenário, Carol, como pode gerar confiança, né? Para os clientes consumirem no próprio local novamente? Como é que os estabelecimentos de alimentação eles vão se comportar, né? Gerar essa confiança para que o consumidor volte, né? A entrar nesses estabelecimentos. Pode, como que Não, você então, pensa isso? assim, o que eu acho que, inclusive, tem alguns estudos que mostram mesmo esse senso, essa percepção por parte do cliente com relação ao local. Então, se você for imaginar, se você for avaliar, algumas pesquisas mostram, e eu achei muito interessante esse dado, que antes o cliente ele colocava questões sanitárias do local que ele está frequentando, como higiene, postura do funcionário, própria vestimenta do funcionário. Então, ele colocava como em nona posição, o critério para ele decidir se ou não aquele estabelecimento, estaria em nona posição de todos os critérios que ele decidia para frequentar determinado local ou não. Então, olha só, a gente que é da área de segurança alimentar, nutricionista que trabalha nesse ramo, é um dado muito importante, né? Imagina, o seu cliente ele deixa em nona posição os critérios de segurança. Como assim? Né? E É, agora a gente observa que esse critério ele está em primeiro lugar. Então, antes, a gente sabe que os estabelecimentos eles têm que seguir uma norma, né? As legislações elas são bem detalhadas com relação aos procedimentos de segurança de manipulação de alimento. Isso envolve toda a cadeia que vai desde a entrega até esse alimento chegar ali no prato do cliente. Né? E se a gente pensar do ponto de vista da fidelização do cliente, a gente tem até o pós-venda, né? Saber se esse cliente realmente gostou ou não. Então, agora, mais do que nunca, critério de segurança alimentar, de higiene, vai estar em primeiro lugar e é um critério de decisão para esse cliente ir ou não a determinado estabelecimento. Então, o empresário, mais do que nunca, tem que ter um olhar muito mais voltado para essa questão. Então, sem dúvida, quem estava à frente, quem já vinha trabalhando fielmente com a legislação sanitária, está muito mais à frente. Né? Não só, e aí se a gente for pensar que não é só por conta do Covid, a gente sabe que tem uma série de doenças que são transmitidas por alimentos, né? E de toda forma o manipulador ele tem que estar muito atento a esses procedimentos. ou seja, o lojista, né, o estabelecimento que está buscando até a questão de marketing da empresa, é um assunto bem importante para ele fazer esse marketing do restaurante, né? Mostrar a parte da higiene, a parte da segurança, da confiança que o seu cliente tem que ter com o restaurante, para que com isso ele volte a consumir. Então isso é uma coisa bem Isso. importante que eles têm que trabalhar, né? Tem que trabalhar esse ponto para conseguir fazer esse elo, né? Porque
Não está fácil, né? Conquistar, reconquistar. Isso. E é muito importante também a gente observar o papel que esse novo cliente vai assumir. Então, ele acaba sendo um pouco fiscal das medidas de segurança ali. Então, por exemplo, uma expectativa desse cliente é chegar no estabelecimento e ter o contato mínimo possível com o funcionário, com os funcionários ali que vão interagir com ele. Então, o atendimento mais impessoal possível nesse momento é fundamental. Porque a gente sabe que o contágio do Covid, ele se dá de pessoa para pessoa. Então, antes de mais nada, desde a entrada do cliente nesse estabelecimento, até a entrega do prato, recolher o prato, tudo isso tem que ser bem pensado. Aí vou te dar um exemplo, o cardápio. O cardápio é algo que já tem sido discutido naquele modelo que a gente conhece do cardápio manual. Então, muitos empresários vão ter que repensar essa forma de abordar o cliente, porque é mais um elemento ali de contaminação. Então, sem dúvida, tem que ter um cuidado maior. E para aqueles empresários que já aderiram, por exemplo, ao cardápio digital, eles estão muito mais à frente nesse momento. A gente sabe que alguns empresários já vinham experimentando esse modelo, né? Não sei se algumas pessoas observaram, mas na época em que a gente podia frequentar os restaurantes, tinha ali um QR Code, você fazia a leitura e, de repente, o cardápio estava ali no seu celular, né? Então, tem que ser pensado, sem dúvida, essa forma de abordagem do cliente, inclusive até o pagamento mesmo, né? A gente sabe que o distanciamento da fila de pagamento vai ter que ser repensado. Então, os empresários, ou melhor, que já faziam essa abordagem, às vezes com o pagamento pelo próprio celular, sem ter que ir diretamente ao balcão, eles estão bem mais à frente, sem dúvida. O cenário mudou, né? O cenário mudou, Totalmente. As normas estão aí. Em alguns países de primeiro mundo, lá na Europa, por exemplo, já teve essa mudança. Igual você falou, o cardápio lá já não pode ser mais o cardápio de papel, de plástico, ele é um cardápio já virtual. As pessoas já estão usando o distanciamento de uma maneira mais eficaz mesmo. Então mudou esse paradigma de atendimento, mudou, e a gente, analisando o mercado, não tem uma previsão se vai voltar ao normal facilmente, né? Eu acho que está mudando uma visão mesmo das pessoas de como vai ser esse atendimento. Chegam umas perguntas aqui. Quais são as normas que precisam seguir? Quais são as normas? A gente já comentou um pouco sobre isso. Bom, mas assim, na prática, Carol, o que o cliente espera ao frequentar um restaurante? O que o cliente espera? O que você acha? Então, assim, basicamente, esse contato mais impessoal possível, essa abordagem mais impessoal possível é que vai nortear a conduta do restaurante em si. Então, a gente falou um pouquinho aí do cardápio, né? Claro que o empresário ele vai ter que pensar nessa abordagem desde a entrada do cliente. Então, o que a gente observa hoje quando a gente vai ao supermercado? Tem ali um funcionário do supermercado aferindo a temperatura dos clientes que vão acessar ali a parte interna do supermercado. Então, provavelmente, essa também vai ser uma tendência ali desses estabelecimentos, né, dos restaurantes. E o cliente, abordagem, né? Pensando mesmo na entrada desse cliente dentro do estabelecimento. De repente, posicionar ali um tapete com uma solução de hipoclorito, de água sanitária para higienizar os sapatos. Lembrando também da questão, se houver fila para a entrada, esse empresário também ele vai ter que ter essa organização, vai ter que ter uma pessoa ali norteando o posicionamento desses clientes. Então, basicamente, o cliente ele está com os olhos muito voltados aos funcionários. Então, a gente diz que o funcionário agora ele é vitrine da empresa. Então, tanto a vestimenta como a forma de abordagem, isso tudo vai ser uma consideração muito importante nesse momento. Tudo isso, assim, preocupado com a questão de minimizar o contato, né? O contato mesmo físico ali com as pessoas. Que seriam as medidas, né, de segurança, né, no caso, né?
Isso, essas medidas a gente já conhece, né? A OMS já tem lançado algumas orientações com relação a isso. Não só em estabelecimento comercial, assim, de alimentação, mas nos demais, né? Então a gente acredita que vai ser mesmo uma tendência aí para o estabelecimento que serve alimentação. É isso aí. Mas eu acho que com certeza as coisas vão normalizar um pouco, né? E a gente vai conseguir, Sim. pelo menos, ir até o restaurante, né? Quem gostar. Isso, essa semana agora, semana passada já teve um decreto novo, hoje os parques já estão abrindo, né? Alguns outros estabelecimentos também. Então, acho que as coisas estão se aproximando, sim, para a abertura dos estabelecimentos de alimentação. Com certeza. Que bom, não sabia que os parques tinham aberto, não. Já vou começar a pensar nisso aí. Isso existe assim. Né? Já vai ser uma forma da gente sentir um pouco mais livre, né? Sair um pouco do enclausuramento e tudo. Acho que vai ser. As coisas vão começando não no normal que a gente tinha antes, como se chama o novo normal, né? Mas a gente já começa a ver uma flexibilização de alguns estabelecimentos. É verdade. Então, Carol, uma pergunta que eu escuto muito dos lojistas, né? No caso, preocupado com a saúde dos alimentos, ali, com a saúde alimentar. Quais medidas as empresas de produtos alimentícios devem reforçar para evitar a disseminação do novo coronavírus entre os trabalhadores, no caso, entre os colaboradores ali? O que eles devem fazer para ter mais essa segurança e não disseminar tanto? Bom, Dan, olha só, não houve até o momento grandes inovações assim do ponto de vista da legislação. O que a gente sabe é que recentemente, aproximadamente um mês e pouco, a Anvisa publicou 2 notas técnicas, a 18 e a 23, então vale a pena os empresários até acessarem lá a plataforma da Anvisa, fazer uma leitura. Mas a novidade é que para quem é do ramo, não tem tanta mudança assim. Então, o que se exige é um rigor muito maior agora para seguir as recomendações que já existiam. Mas, basicamente, essas legislações que foram publicadas recente abordam saúde do manipulador e o uso dos equipamentos de EPI, que são equipamentos de proteção individual. No caso, a máscara e a luva. E existe, assim, muita dúvida sobre o uso desses equipamentos, muito mito, muita fake news, que a gente chama. O pessoal tem muita dúvida ainda. Principalmente o pessoal que não é da área, então se questiona, por exemplo, o uso de máscara, o uso de touca. Às vezes a pessoa que não é da área vai em algum restaurante e observa que o funcionário não está usando máscara, por exemplo. E questiona, e fala, poxa, mas por que ele não está usando máscara? Isso não é obrigatório? Então a lei é muito clara com relação ao uso da máscara, por exemplo, não é obrigado dentro da área de manipulação. Tá bom? Uhum. Então, dentro da área de manipulação, o funcionário que já trabalha com isso, os cuidados que ele vai ter que ter são os mesmos, tá? Ele tem que continuar ali, evitar falar em cima do alimento, cantar, atender ao telefone, enfim, todas essas recomendações, elas devem ser seguidas com muito rigor. Lembrando, então, voltando para o raciocínio da máscara, pode ser até uma cilada que a gente chama, né? O funcionário da área de manipulação que usa a máscara, a gente sabe que o ambiente é um ambiente muito quente, muitos manipuladores ficam ali transpirando, aquela máscara acaba incomodando e automaticamente ele leva as mãos ao rosto e sem perceber toca no alimento. Aí eu tenho um problema, porque às vezes um funcionário que se comporta direitinho ali, ele não conversa, ele não fala, ele não canta, então o risco da saliva dele cair no alimento é praticamente zero. Então, em tese, ele não teria que usar a máscara. Mas se a máscara incomoda e ele tem que manipular ali, ajeitar a máscara todo o tempo, aquilo sim pode ser um fator de contaminação. E aí é um alerta, né? Então, a Anvisa, ela diz assim, não é obrigado a usar, fica a critério
do dono do estabelecimento, né, da pessoa que está ali à frente da área, da equipe de manipulação, decidir se vai usar máscara ou não. Mas para isso tem que ter um controle, tanto de troca dessa máscara, a equipe tem que ser muito bem treinada, né, sobre o uso dessa máscara, para evitar, sem dúvida, aí, a contaminação. Ou seja, Carol, na verdade, as normas já existiam antes do corona, né? E agora, com Sim. o corona, elas afloraram de maneira que virou agora um critério bem importante, né? Resume mais ou menos Sim. isso que já acontecia, né? Na verdade, é sempre importante, sempre foi muito importante. Só que agora, mais do que nunca, deve ser seguido com muito mais rigor. Né? Assim, sem dúvida, não só para o Covid, como eu disse, mas para outras doenças transmitidas por alimentos. Essa é uma postura que o manipulador de alimento deve adotar. Aí, além disso também, a lei fala sobre... Então, se a gente for observar o que tem na legislação, assim, nessas notas técnicas, é muito mais um reforço, tá? Da conduta entre os trabalhadores, sobre a saúde dos trabalhadores. Então, o trabalhador ele tem que reduzir o máximo possível a interação entre eles. Inclusive, a lei fala que na área de produção tem que ter um distanciamento de pelo menos 1 metro de um funcionário para o outro ali dentro da área mesmo, né? De manipulação de alimento. E aí a gente observa uma situação muito delicada, porque nem todo estabelecimento tem uma planta que o empresário consiga organizar toda a equipe nesse distanciamento. Então, a sugestão da própria lei é o quê? Fazer rodízios com a equipe para poder diminuir o grupo de trabalho em cada um dos turnos. Com certeza. E existe alguma comprovação de contaminação pelo coronavírus por meio de alimentos? Existe alguma comprovação nesse ponto? Nossa, sua pergunta é muito boa. Então, não há evidências, tá, sobre a contaminação do indivíduo por meio do alimento, desde que a pessoa que tiver manipulado o alimento tenha adotado a conduta que a lei exige. Então, não tem evidência. A Anvisa, a OMS e outras organizações internacionais têm feito estudos bem fortes sobre isso, mas até o momento não tem evidência de que o Covid é transmitido por alimento. Essa informação ela é muito importante, tá? Por isso, inclusive, essa informação, inclusive, justifica o posicionamento da Anvisa, por exemplo, no cuidado entre trabalhadores, entre trabalhador e cliente, entre as pessoas. Então, o foco, basicamente, é voltado para isso. Entendi. É um assunto muito importante, né? A gente vê aí que a vigilância sanitária, eu acho que nunca foi tão... Até teve uma pergunta, teve um comentário aqui, a vigilância sanitária nunca foi tão importante nesse momento. É verdade, a vigilância sanitária agora é crucial, né? Para o funcionamento aí, porque a limpeza, tudo está envolvido com isso aí, a gente está bem no auge. E, Carol, fazendo um resumo geral, assim, o que você falaria para o dono de um restaurante, para o dono de uma lanchonete, o que ele pode melhorar, algumas dicas que você pode dar para eles nessa parte de nutrição, qual o recado que você passa para eles? Bom, é um momento de adaptação, então quem está à frente de um restaurante é importante ele ter esse pensamento de que é de mudança, mas é um pensamento de esperança mesmo, é um pensamento positivo, principalmente porque ele vai estar liderando uma equipe, né? E a gente já está num cenário de tantas notícias tensas, né? Então, pensar, claro, nos controles de prevenção, reforçar a limpeza dos lugares em que tem maior contato. Isso tem que estar evidente não só, por exemplo, para o fiscal que vai frequentar o restaurante ou que vai fazer uma fiscalização mesmo, mas os clientes vão estar de olho nisso e como medida de segurança mesmo, né? Então, pensar que o estabelecimento físico vai ter um volume bem menor,
porque as mesas vão ter que seguir ali um distanciamento, adotar medidas de higiene de mesa e cadeira após a saída de cada um dos funcionários, dos clientes, né? Ter ali o controle frequente da higienização dos banheiros, de maçaneta, de bandejas, e pensamento positivo, né? Mais do que nunca, além dos controles de prevenção sanitária, de higiene, esse empresário, melhor, ele tem que ter essa visão mesmo de que é um momento de adaptação, mas é totalmente possível a gente conseguir se adequar, sim, a essas normas. Isso aí. São medidas bem importantes, né? Não tem como a gente deixar de comentar. Gostei muito, Carol, desse panorama geral que você contou pra gente. Bom, eu acho que eu queria agradecer, Carol, você ter aceitado o nosso convite de participar dessa live, de explanar aí para os lojistas, para os clientes que estão participando, que podem ver depois. Essa live vai ficar gravada para todo mundo poder ver depois, a gente poder colocar nos nossos canais para as pessoas poderem assistir. E foi muito boa, gostaria muito de agradecer. Eu acho que tem tudo para agregar nesse momento e mostrar para eles o tão importante que é a preocupação com essa parte da higiene, da saúde do restaurante e como passar essa visão de higiene para os clientes dele. Eu acho que essa parte é uma parte bem, bem legal. E eu queria agradecer você. Obrigada, eu que agradeço. Eu que agradeço esse convite, agradeço toda a equipe da Agile Soluções aí, que deu todo o suporte para a gente ter esse momento. Sem dúvida, o empresário ele tem um desafio à frente e é uma honra poder contribuir, porque mais do que nunca a gente sabe que a segurança alimentar, ela sempre deveria ser o carro-chefe aí das empresas. E aí toda a equipe técnica vai ser fundamental, e tanto também os colaboradores, os manipuladores, né? Agradeço você, agradeço todo mundo que participou. Qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem também, pode mandar direct, pode trocar uma ideia, eu estou à disposição, tá bom? Foi um prazerzão, obrigada mesmo pela oportunidade. Beleza, Carol, eu agradeço muito e vamos produzir, né, gente? Pessoal, vamos trabalhar aí. Trabalhar, por mais que a gente esteja nessa crise, o mercado não parou. Tá acontecendo, é um momento de adaptação e quem se adaptar melhor é o que vai triunfar. Então vamos todo mundo se mexer, né? Tem que se mexer para sair do outro lado. É isso aí, Dan. Obrigada, um abraço aí. Até mais. Um abraço para você. Tchau. Tchau. Beleza, gente. Quem tiver interesse em conversar com a Carol, tá? É uma pessoa magnífica e pode ajudar, se você é lojista ou não. Ela pode ajudar essa questão de como organizar o seu restaurante dentro dessas normas que estão surgindo aí com essas mudanças da OMS aí. E é bem interessante vocês se preocuparem com isso, tá? E quem é consumidor também procurar restaurantes que estejam de acordo com essas normas, para que vocês também estejam resguardados de contaminação, esse tipo de problema, tá? Então, gente, essa live vai ficar gravada aqui no nosso perfil, tá? No IGTV e também vai estar no YouTube, para quem quiser ver depois. Eu agradeço muito aí quem participou da live. E também gostaria de lembrar vocês que essa é só a primeira live aí do nosso cronograma, tá? A gente vai fazer outras lives de assuntos bem interessantes também, bem vinculados a esse tema, bem legal. Então, só para passar para vocês aqui, anotem aí, dia 10/6 vai ter uma segunda live, como comunicar para o seu cliente que o seu estabelecimento de alimentação é seguro. Então, técnicas de marketing muito legais para que e vai ter uma convidada super especial, bem competente. Se vocês vão gostar, vai ser uma surpresa para vocês. E no dia 17/6, a terceira live, como adequar o modelo de negócio do seu estabelecimento de alimentação. Entenda o que significa takeaway, to go, o que é pegar e levar, o que é você se programar no seu restaurante para que você tenha esse delivery de sucesso e também o takeaway. Você se programar e entregar no balcão, que é uma modalidade que cresceu muito
pelo menos aqui na nossa região, cresceu muito. Então, a pessoa vende, mas não entrega, ela vende e o cliente que vem pegar. Então, esse é o takeaway bem legal. O autosserviço, tá, gente? Muito legal. Drive-thru, tudo isso. E dia 24/6 também, vamos na programação, teremos a quarta live, que seria mais voltado para o marketing digital, para o pequeno negócio. É uma coisa que a gente está focando muito, inclusive nós temos, além do cardápio online, que é um produto novo que nós criamos agora, o pedidomeu.com.br, que é um cardápio virtual voltado para quem vende pelo WhatsApp, né? Então você que está precisando de um cardápio virtual, que precisa vender pelo WhatsApp, que não está tendo organização no WhatsApp, porque os pedidos vão chegando para você e você não consegue conversar com o seu cliente, organizar as ideias para você montar esse pedido. Esse sistema, essa plataforma que nós criamos é justamente para isso, para que você consiga canalizar os seus pedidos via WhatsApp e com eles você consiga tratar com o cliente. Porque por mais que você tenha o canal já do WhatsApp com o cliente, é muito complicado você conseguir fazer essa junção das ideias com o cliente do que o pedido. Então, uma plataforma onde você consiga estreitar o caminho entre o cliente, que ele vai conseguir fazer o pedido rápido e dinâmico, você ganha tempo, velocidade e organização. Então, é uma coisa que a gente vem pensando aí, e lançou esse produto agora na pandemia, e está tendo muitas adesões, porque ele está resolvendo muitos problemas. Inclusive, como ele não tem taxa de comissionamento igual a algumas outras plataformas, acaba que ele ficou bem atrativo para os lojistas e bem legal para os consumidores. Então, vem com a gente, vocês vão gostar. Então, essa live aí do dia 26/6, o marketing digital, vai ser bem legal, porque a gente vai conseguir mostrar essas ferramentas que estão no momento, tá, gente? Então, anotem aí, cardápio digital é o que vai acontecer no momento, no Brasil, por exemplo, tá? Não está sendo no mundo, mas é o que tem de lançamento aí para todos os segmentos de alimentação, onde com as novas mudanças de higiene, de legislação, o cardápio, sem a pessoa ter que pegar em papel, vai ser uma coisa que está revolucionando. Então, a gente está lançou esse produto bem no momento que precisava ser lançado. E lembrando também que a gente está lançando o totem de dispersão de gel, né? Você vai chegar no restaurante, no estabelecimento também, você vai conseguir higienizar suas mãos sem encostar em nada, apenas pisando no pedal e higienizar suas mãos. Então, são produtos que nós estamos lançando nesse momento que agrega muito, né? Tanto a higiene quanto a tecnologia, a praticidade com o cliente. Então, beleza, gente. A gente vai encerrando aqui a nossa live. Estou muito feliz de estar fazendo essa live com vocês e espero que vocês possam mandar comentários, acessar nossa página. E aí, até a próxima e obrigado por tudo aí, pela audiência. Até mais.